Olá pessoal do nono ano, sejam todos bem-vindos à nossa aula de número 10. Na aula passada a gente estava falando sobre a distância entre dois pontos, certo? Representação do plano cartesiano e a distância entre os dois pontos, tá? Nesta aula nós vamos falar sobre o ponto médio de um segmento de reta, página 38 da apostila. Nós vamos então trabalhar com o ponto médio de um segmento. Bom, é bem simples e fácil, tá certo? Quando nós temos um segmento de reta, nós sabemos que o segmento, ele é formado, certo? E ele pode passar por vários pontos. Então eu posso marcar o ponto A e posso marcar o ponto B, tá certo? Então aqui eu tenho um segmento e eu tenho vários pontos que podem ser marcados aqui. Mas o que a gente vai estudar agora é o segmento, o elemento chamado ponto médio do segmento. A própria palavra fala, é o meio do segmento, tá? Então, é bem fácil, bem prático. O que é o meio do segmento? É eu ter aqui, ó, qual é o meio, certo, desse espaço aqui. Eu posso contar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá certo? Metade de 6 é 3. Então, 1, 2, 3. Aqui, ó, é o meu ponto médio, certo? Se eu dobrar essa reta ao meio, ligar os dois pontinhos juntos, vai ficar a dobra aqui. Então, o ponto médio é simples, tá bom? Só que o ponto médio ele é aplicado na parte da geometria analítica, que trabalha com o plano cartesiano, tá certo? Então, nós vamos entender como que funciona essa relação do ponto médio em relação ao plano cartesiano. Então, vocês estão vendo aqui um segmento de reta na horizontal, um segmento de reta na vertical e um segmento de reta na transversal ou na diagonal, tá? Então, nós vamos ter, né? Deixa eu só colocar aqui, eu não pus EF, tá? Eu tenho o segmento AB, o segmento CD e o segmento EF, tá certo? Então, nós vamos trabalhar com essa relação, tá? Com essa relação. É fácil de fazer? Claro que é, depende. Quando está na vertical, na horizontal, é fácil. Quando está na vertical, também é fácil. E quando está na diagonal? Como que a gente faz? Tá? Então, a gente tem que construir um conhecimento, tá certo? Para que a gente chegue nesse resultado. Para isso, a gente vai fazer o seguinte. Vamos lá para a apostila na página 38. Todo mundo abra sua apostila e nós vamos acompanhar, tá certo? Acompanhar aí a apostila para que a gente possa fazer essa resolução. Então vamos lá. Nessa tarja verde aqui, tá? Tá falando sobre o ponto médio. O que é o ponto médio? O ponto médio de um segmento é o ponto que divide o segmento ao meio, tá? Então ele mostra que AM é congruente a MB, certo? A BM. Tá? Então ele está mostrando para nós que o ponto M é o centro, ou seja, dividiu exatamente ao meio, a mesma distância, que é o que eu tinha feito aqui para vocês, tá certo? Agora nós vamos então fazer o passo a passo e acompanhar. A seguir são apresentadas algumas questões para que você compreenda como podemos fazer para obter as coordenadas do ponto médio de um segmento. Observe cada segmento a seguir e responda as questões. Na letra A. Marque na figura o ponto médio M do segmento AB. Então está aqui. Ponto médio não é procurar o meio? Não é dividir no meio? Então vamos contar. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá certo? 6 dividido por 2, 3. 1, 2, 3. O ponto médio está aqui. Tá? Então ele pediu para marcar com M o ponto médio desse segmento, tá certo? Aí ele faz a primeira pergunta, determine as suas coordenadas. Na primeira bolinha, vocês vão determinar as coordenadas. Quais são as coordenadas? 5 de x e 4 de y. Então, ó, o ponto médio ficou 5,4. 5 de x e 4 de y, tá certo? 5 da abscissa e 4 da ordenada, tá? Na segunda bolinha, determine a média aritmética das abscissas dos pontos A e B. Então, aqui ele já está mostrando para nós como que nós podemos imaginar, tá certo?
Por que eu vou fazer da abscissa? Porque ela está paralela à abscissa. Quando ela está paralela à abscissa, ele quer que eu calcule a média aritmética dos pontos da abscissa. Olha lá, o A está em qual ponto da abscissa? No ponto 2, então eu tenho 2. Mais o ponto B está em que ponto da abscissa? 8, então aqui é mais 8. Média aritmética é a soma das parcelas dividido pela quantidade de parcelas somadas. 8 mais 2, 10, dividido por 2 é igual a 5. Tá certo? Então presta atenção. Nós não falamos que o ponto médio era 5 da abscissa e 4 da ordenada? Falamos. Por quê? Porque 10 dividido por 2 dá 5. Então a soma das abscissas dividido por 2. Então nós usamos a média aritmética das abscissas, certo? Para fazer dos pontos da abscissa para achar o ponto médio dela, tá certo? Então aqui resultou em 5. No terceiro pontinho, ele fala assim, ó, determine a média aritmética das ordenadas do ponto AB. Então ele quer a média aritmética. O ponto A é 4, o ponto B também é 4. Então eu tenho, né? 4 mais 4 dividido por 2. 4 com 4 dá 8 por 2, que é igual a 4 mesmo. Então, olha, 5 e 4. Tá vendo? Então quer dizer que para achar o ponto médio, tá certo? O ponto médio de um segmento de reta colocado dentro de um plano cartesiano, nós precisamos apenas fazer o que, ó? Eu vou fazer assim, ó, xm, certo? Do x, o ponto médio da ordenada x, da coordenada x, da abscissa, tá certo? É fazer o x de A mais o x de B dividido por 2. Isso aqui é uma fórmula, tá certo? Depois que nós fizemos o quê? Nós usamos as ordenadas. Então eu tenho o y, não é isso? A ordenada, o ponto médio da ordenada. Eu usei o y de A mais o y de B e dividi por 2. Tá certo? São formulinhas que nós temos, né? Matemáticas, regras, tá certo? Para facilitar a conta. Então presta atenção. X de A mais x de B dividido por 2, ó. X do ponto A mais x do ponto B, 8 mais 2, 10 dividido por 2 deu 5. Apliquei aqui. Agora eu vou para a ordenada. Ponto médio da ordenada. Eu tenho o y de A mais o y de B. Eu tenho 4 mais 4, que deu 8, dividido por 2, que deu 4. Tá certo? Então eu encontrei aí o ponto médio, tá? Deste segmento de reta usando as coordenadas do plano cartesiano. Tá? Vamos agora nessa representação aqui. Observando isso que nós conversamos aqui, vamos fazer isso aqui. Então ele fala de novo, determine, certo? Determine o ponto médio, tá certo? Dessa situação. Já vamos usar isso aqui para a gente ver? Vamos lá? Então quer dizer que eu quero o xm, olha lá, o ponto médio da ordenada, da abscissa. Olha só, tá aqui, ó, C e D, não é isso? Qual que é a abscissa do ponto C? Menos 3? Então tá aqui, menos 3. Qual que é a abscissa do ponto D? Não é menos 3 também? Então, mais menos 3. Tudo isso aqui tem que ser dividido por 2, tá certo? Menos 3 mais menos 3 vai dar menos 6 por 2, que é igual a menos 3. Tá certo? Agora, vamos para o y. Ponto médio do y, ponto médio da ordenada. Qual é, certo? O ponto C. 3, está aqui. Mais do ponto D, menos 1. Olha aqui onde está o ponto D, menos 1. Menos 1 dividido por 2. Fazendo 3 mais menos 1, tenho 3 e devo 1. Vou ficar com 2 dividido por 2, que é igual a 1. Então quer dizer que o ponto médio do segmento CD, tá certo? Posso representar assim, ó. CD. O ponto médio do segmento CD é
qual ponto? Então eu tenho um novo par ordenado, menos 3 de x, não é isso? E 1 de y, menos 3 e 1. Tá vendo? Menos 3 e 1. Para isso, então, eu posso vir aqui e marcar ele, ó. Menos 3 de x está aqui e 1 de y está aqui. Então, esse é o ponto médio do CD, ó. Vou até marcar aqui com um N aqui, ó. Tá? É o ponto médio. Vamos ver se está certo, ó. 1, 2, 3, 4. 4 dividido por 2, 2. 1, 2. Tá vendo? Certinho o ponto aqui, ó. Ponto médio da reta, usando o quê? Usando a operação, a média aritmética das abscissas e das ordenadas, referente a esses pontos. Certo? Difícil? Não, não é difícil. Tá? Se ficou com um pouquinho de dúvida, volta um pouquinho para vocês entenderem. Tá? Mas é tranquilo, tá? É fácil. Agora, esse ponto. Vamos responder os pontinhos aí da apostila? Então, na letra B de vocês, né? No primeiro ponto, ele quer que vocês marquem a coordenada. Qual que é a coordenada que deu aqui, ó? M, não é isso? Que é menos 3 de x, vírgula 1 de y, que é o que a gente já tinha feito aqui. No segundo pontinho, ele vai fazer o que com vocês aí? Determine a média aritmética. Já fizemos aqui, ó, nas abscissas, o segundo pontinho, tá certo? No terceiro pontinho, ele fala assim, determine a média aritmética das ordenadas. Tá feito aqui, ó. Tá certo? Para vocês. Agora vamos para a letra C. Na letra C, vamos fazer a mesma coisa. Tá na diagonal? Tá. Mas aí eu não consigo falar para vocês olhando a figura, porque aqui, tanto na horizontal quanto na vertical, eu posso vir aqui, contar e dividir por 2 e marcar o ponto. Tá certo? Não preciso fazer essas contas aqui. Tá certo? Mas aqui não. Aqui, como que eu vou marcar o meio dela? Só se eu pegar uma régua e medir, não é isso? Mas se ele já está no plano cartesiano, significa que ele já está sendo marcado as medidas. Então é só a gente usar, aplicar o quê? O ponto médio do segmento de reta, através das abscissas e depois através da ordenada, e aí eu consigo localizar o ponto. Não é isso? Vamos lá? Vamos colocar? Então, vamos fazer a abscissa. Ponto médio da abscissa, então eu coloco xn, vou fazer o ponto médio da abscissa, que é x, não é isso? Que é o quê? É a soma dos pontos marcados, então eu tenho o ponto E, F, tá certo? EF, então o E está onde? O E está no 1 e o F está no 5, então vai ser 1 mais 5 dividido por 2. 6 dividido por 2 é igual a 3. Opa, já sei que está no 3, então está aqui, ó. Então aqui é o ponto médio, tá vendo? Ó, o ponto médio desse segmento aqui, tá certo? Aqui é o ponto médio desse segmento. Será que está certo aqui? Não, professor, vamos terminar? O senhor está muito adiantado. Vamos terminar, vamos fazer o y para a gente ver o par ordenado certinho. Vamos lá? Então eu tenho agora, ó, aqui é o 3. Então agora eu vou para a ordenada, o YM, certo? Qual é o valor de Y do E? 3 mais do F, que é o 5. Então olha lá, 3 mais 5. Dividido por 2, que vai dar 8 dividido por 2, que é igual a 4. Então agora eu tenho par ordenado, olha lá, o EF, o segmento EF em seu ponto médio é formado por qual par ordenado? 3 da abscissa e 4 da ordenada. Não é isso? Então agora eu venho aqui, ó, 3 e subo até o 4. Ah, estava certo, professor. Aí, ó. Tá vendo? 3 e 4 aqui, ó. Tá? Ponto médio do segmento de reta EF. Tá certo? Agora vamos responder as perguntas que estão ali, ó. Marque na figura o ponto P. Ele colocou como ponto P aqui, né? Então aqui, ó, ponto P. Tá? Não podemos colocar até aqui, ó. P. Certo? O ponto P do ponto médio. Determine a coordenada. Então 3 e 4, escrevam lá.
determine a média aritmética das abscissas. Então, nós fizemos aqui que deu 3 e depois determine a média aritmética das ordenadas que está aqui. Tudo bem? Fácil. Bem fácil da gente fazer os exercícios do ponto médio do segmento de reta. Tudo bem? Então, vamos lá. Na letra D, analise os resultados obtidos no item anterior. O que você observa? Então, como que eu determino o ponto médio de um segmento de reta? Fazendo a média aritmética das abscissas e das ordenadas, encontrando o ponto médio do segmento de reta. Certo? Responda a perguntinha aí. Bom, aí vem aqui uma explicação, vem uma dedução de fórmula para vocês, tá vendo? Trazendo tudo isso que eu já expliquei, tá? Agora ele traz para nós aqui no finalzinho da página 39. Agora é sua vez. Determine o ponto médio do segmento de extremidades A e B. Desenhou? Não. Certo? Ele não desenhou para nós. Então eu vou apagar, tá? Eu vou apagar isso aqui, porque não desenhou. Então agora a gente vai analisar aquilo que está sendo marcado ali, ó. Ele marcou 2 pontos, A e B, e ele quer que a gente determine o ponto médio das extremidades. Então eu tenho o ponto A, que está no 1 de x e menos 7 de y, e eu tenho o ponto B, que está em 3 de x e menos 5 de y. Preciso desenhar o plano cartesiano? Não, não precisa. Basta apenas saber o quê? Quais são, não é isso? Os pares ordenados. Quais são os eixos? Então eu tenho o eixo x e o eixo y. O eixo x e o eixo y. Então, para calcular o ponto médio, não é a gente pegar do jeito que nós fizemos lá, ó, o ponto médio da abscissa, não é o x de A mais o x de B, certo? Dividido por 2. Não foi isso que nós fizemos já na primeira explicação? Então eu venho aqui, ó, eu pego o x de A mais o x de B. Então fica assim, ó, o ponto médio, né, do x é 1 mais 3 dividido por 2. 4 dividido por 2, isso aqui é igual a 2. Certo? Depois eu venho para o y. Então eu tenho o ym, que é menos 7 mais menos 5. Não pode esquecer de pôr parêntese, ó. Aí eu vou juntar o que eu devo. Vai ficar devendo. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Menos 12 dividido por 2. Significa que eu tenho menos 6. Então, eu descobri o ponto médio de AB nesse segmento. Olha lá, o ponto médio de AB é igual a quê? 2 de x e menos 6 de y. Tá certo? 2 de x e menos 6 de y. Então, se eu fosse pensar num plano cartesiano, não é isso? Estaria aí a minha resposta, a meu ponto de localização. Tá? Bem tranquilo e bem fácil. Certo? Pessoal, esse assunto ele é bem tranquilo, tá? Bem gostoso de fazer, tá? Agora nós temos aqui para vocês os exercícios da próxima página, da página 40, o exercício 1, 2, 3, 4 e 5, tá certo? Vamos fazer o exercício 1 juntos? Tá? Vamos fazer esse exercício número 1? Vocês pegam o caderno de vocês, tá? E nós vamos aplicar. Então não pode esquecer da formulinha aqui, tanto para o x quanto para o y, tá? Então vamos lá. Número 1. Letra A. Ele trouxe para nós os pontos A, que é 3 e 2. Trouxe o ponto B, que é 4 e 5. Tá certo? Então ele quer que calcule o quê? Determine o ponto médio do segmento AB em cada item. Certo? Então deixa eu fazer aqui. Vou colocar todos já aqui para agilizar. Tá? Se vocês quiserem passando no caderno de vocês também, já vai ficando pronto. Se eu escrever errado, vocês me avisam.
tá? Ficou difícil, hein, professor? Agora ficou difícil de avisar. Então, vou deixar o D para depois, tá bom? O mais difícil, com fração, é nada. Vamos lá. Letra A. Ponto A e B. Ponto médio de A e B. Então, ó, AB, ponto médio, tá certo? Tem que formar o quê? Um par ordenado de XM e YM, não é isso? Então, nós temos que ver que o X está aqui e o Y aqui. X e Y é média aritmética de X, média aritmética de Y. Então, fica XM igual 3 mais 4 dividido por 2, que vai dar 7 por 2. Isso aqui vai resultar no ponto de 3,5. Achei o primeiro. Então tá aqui, 3,5. Ponto e vírgula para não confundir com a vírgula do número decimal. Agora eu vou para o YM, que é igual a 2 mais 5. 2 mais 5 dividido por 2, que é igual a 7 também. Então quer dizer que deu 3,5? Então, 3,5 de x, 3,5 de y é o ponto médio, tá certo? Letra B, eu tenho x com x, y com y. Então, ó, fiz marcações diferentes. Então, vamos lá. AB, segmento, ponto médio. Eu tenho o xm, que é 3 mais menos 1. Dividido por 2, que tem que ser a média aritmética, soma das parcelas dividido pela quantidade de parcelas somadas. 3 menos 1, 2 dividido por 2 é igual a 1. Então eu já achei o primeiro aqui, ó, 1. Tá certo? Vírgula, agora eu vou para YM. Menos 2 e menos 6. Menos 2 mais menos 6, dividido por 2. Juntando a dívida dá menos 8 dividido por 2, isso aqui vai ser menos 4. Então, quer dizer que é 1, menos 4. 1 de x e menos 4 de y. Certo? Fácil, bem facinho. Tá bom? De novo, eu quero o ponto ABM, que é o ponto médio de AB, certo? Do segmento. Então, x com x vai ficar como? XM é igual a 0 mais 6 dividido por 2. Isso aqui vai dar 6 por 2, que é igual a 3. Agora, y com y. YM, que é igual a 7 mais 3 dividido por 2. 10 dividido por 2, isso aqui é igual a 5. Então, eu acabo de encontrar o ponto médio, 3 de x e 5 de y. Tá certo? Tudo bem? Assim a gente pode começar a pensar no quê? Pensar onde que está essa reta, se está no primeiro quadrante, no segundo quadrante, no terceiro ou no quarto do plano cartesiano, tá certo? A gente pode começar a pensar várias coisas, né? Ao mesmo tempo aí. Mas por enquanto vamos fazer conta, tá? Agora vamos para a letra D, que é a fração aí de vocês. Então, nessa letra D, nós temos o ponto A é 1/2, uma vírgula 1/3, que é de x, certo? E B, nós temos menos 1,1/2. 2/3, né? Por que a apostila usou a fração e não usou o número decimal? Porque aqui, ó, gera dízima periódica, 2/3, e 1/3 também gera dízima periódica. Então, dá uma continuidade de números, não é isso? Então, ele usa na fração, tá certo? Mas vamos fazer as contas normal. Tem que ver o x com x, o y com y. Então, vamos lá. O AB no ponto médio, não é isso? Então, vamos para o xm. Xm é igual a 1/2 mais o quê? Menos 1. Tem denominador? Tem, é 1 sobre 1, não é isso? Isso aqui dividido por 2, tá certo? Dividido por 2, tá? Agora, vamos chegar no resultado aqui.
eu tenho que fazer o quê? Que igualar os denominadores? Então, vamos lá. Xm é igual a 1 meio, mais com menos dá menos, tá? Agora, tem que fazer o quê? Virar igual? Então, multiplica por 2. Então, fica 2 sobre 2 dividido por 2. Tá certo? Agora, vamos lá. Faz a operação de cima. Então, vai ficar xm igual 1 menos 2 vai dar menos 1, não é isso? E repete aqui. Dividido por 2, o que tem fração? Multiplica pelo inverso da segunda, não é isso? Então, quer dizer que o xm vai ser igual a quê? Menos 1 quarto, tá certo? Lembra disso aqui? Vou trazer aqui, ó, menos 1 meio sobre 2. Conserva a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Então, multiplica, o 1 sobe e o 2 desce. Tá certo? É divisão de fração, tá bom? Toda divisão de fração vira numa multiplicação de fração da sua segunda fração ao inverso. Tudo bem? Então, inverteu lá, tá? Então, ficou xm igual a menos 1 quarto. Ok? Vamos para o y agora. Então, tem que fazer o y e nós vamos estar aqui. Eu ia deixar para casa esse item, né? Só para fazer sacanagem. Vamos lá. Ym é igual 1 terço mais o quê? 2 terços? Tudo isso dividido por 2. Então, o ym já deu o quê? Denominadores iguais. Repete e soma. 3 por 2. Agora, o ym é igual a quê? 3 dividido por 3? 1. Não precisa inverter, faz a conta ali já. Tá? Mas quem inverteu também não tem problema, vai dar o mesmo resultado. 1 sobre 2. Certo? Então, quer dizer que aqui, ó, o par ordenado é menos 1 quarto de x da abscissa e 1 meio da ordenada. Certo? Fácil. Tá bom? Tranquilo. Tá? Aí vocês vão fazer agora o exercício 2. Tá? Então, vou deixar para casa aí o 2, o 3, o 4 e o 5. Tá bom? O 2, ele fala assim, ó. Uma das extremidades de um segmento é o ponto A, menos 2 e menos 2. Sabendo que M, 3 e menos 2 é o ponto médio desse segmento, calcule as coordenadas do ponto B, x e y. Vou montar para vocês, tá? Eu sou muito bonzinho. Bom? Então, ela... Só para vocês verem aí, ele está dando o ponto A e ele está dando o ponto M. Então, vamos imaginar aqui, ó, o segmento do exercício 2, ó, o segmento A, certo? E aqui o B. Então, ó, o segmento ele vai de A para B e ele tem o seu ponto médio que está aqui. Tudo bem? Tem o seu ponto médio que está aqui. Agora, ele fala para vocês que o ponto A, ele tem menos 2 de x e menos 2 de y. Ele fala que o M é o ponto médio e está no ponto 3 de x e menos 2 de y, tá certo? E ele quer saber isso aqui, ó, x e y. Ele quer saber o final desse segmento, tá? Qual é o valor desse segmento aí do ponto B. Então, a gente tem que fazer a mesma coisa, só que agora ele já deu esse resultado. Mas até aqui a gente encontrava esse resultado, tá certo? Agora ele deu esse resultado e ele quer saber a outra ponta. Então, a gente vai fazer a mesma coisa, ó. xm, certo? É igual a o x de A mais o x de B dividido por 2. Vou montar assim para vocês saberem, entender. Então, o xm está aqui, ó. Eu tenho o x de M e o y de M. Então, quanto mede o x de M? 3, eu já tenho esse valor, tá certo? O x de A está aqui, que vale menos 2, mas eu quero saber isso aqui, então ele permanece, ó, x de B dividido por 2. Tá vendo? Olha o que eu quero saber aqui, tá? É esse x aqui, ó. Certo? Agora, o 2 que está dividido passa multiplicando 6, então 3 vezes 2, 6. É igual a menos 2 mais x de B.
Agora, o menos 2 está negativo, passa para cá, positivo. Então fica 6 mais 2 é igual a xb. Então quer dizer que o x de b é igual a 8. Olha lá? Então eu acabei de encontrar esse valorzinho aqui, ó. Só falta agora descobrir o y, tá certo? Então eu deixei o ym para vocês, tá? Vai ser o y de A mais o y de B. Tudo isso dividido por 2. Agora façam aí e descubram o valor de y. Tá bom? Gente, obrigado pela participação de vocês, tá? E até a próxima. Vou passar depois as atividades para vocês fazerem.